Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas brevemente que devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens, em todo olho verá, até os mesmos que transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependei-te, e praticai as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virarei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E o anjo da igreja que está em Esmina escreve isto: diz o primeiro e o último, o que foi morto reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que dizem judeus e não são,
mas são as sinagogas de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que está no trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensina, engana os meus servos para que se prostituam em pomba do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependesse das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E o que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e como a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.